Vânia, diz o número e a página para ficar gravado. Ok. Boa noite a todos. Então, nós vamos ler o livro, é uma página do livro Calma, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Aqui, para mim, está como página 12, pelo lado melhor. Para que a paz te abençoe a vida, abre as portas íntimas do entendimento, a fim de que a misericórdia se te instale no coração. Ninguém nega o mérito da crítica construtiva, nascida nos mananciais da justiça. Contudo, quanto puderes, deixa que a compreensão nascida do amor te presida às manifestações. Conquanto estejamos todos submetidos aos princípios de causa e efeito, não olvidemos que Deus é amor, concedendo-nos os recursos de que careçamos para a integração com as leis universais que nos farão felizes para sempre. Para que a misericórdia ilumine os sentimentos, considera os nossos irmãos em humanidade pelo lado melhor em que estimariam estar agindo. Esse companheiro abandonou as tarefas que lhe competiam na seara do bem, no entanto, provavelmente adotou essa medida não por espírito de infidelidade aos compromissos assumidos, e sim por lhe ter faltado a precisa resistência. Outro que entrou na sombra da delinquência não terá falhado porque a crueldade lhe dominasse o espírito, mas por não haver conseguido ainda senhorear a própria natureza, suscetível de queda nas tramas da obsessão. Aquele outro que desertou das obrigações domésticas não haverá fugido aos próprios deveres por falta de amor aos familiares, e sim por lhe esmorecerem as forças no trato com as responsabilidades da vida. Outro ainda deslanchou para esse ou aquele hábito infeliz, não porque assim o desejasse, mas temendo resvalar na criminalidade a que se sentia impelido pela insistência de longas tentações. Deixa que a misericórdia te auxilie em todas as ocorrências, a fim de que possas tudo interpretar pelo lado melhor das pessoas e situações do caminho, de modo a que o lado melhor dos teus problemas próprios seja também visto. Lembremos-nos de que Deus nos governa cada um pelas forças da justiça, mas nos compreende e espera a todos com infinito amor. De nossa parte, uns diante dos outros, saibamos igualmente compreender e esperar. Obrigado, Silvânia. Quer comentar? Para mim, falou aqui alto foi você ser misericordioso, né? Para mim, a palavra misericórdia porque precisamos entender que me lembrei muito da passagem de Jesus com Pedro, quando ele disse que não sei se as palavras são essas, mas que o homem não é de todo ruim, ele é frágil, né? Então, que temos o nosso lado melhor, mas muitas vezes não conseguimos colocar, mas temos isso em nós. Então, que a gente possa ter esse olhar para com o outro, porque gostaríamos também que estivessem conosco, né? Nas situações. Ok. Mais alguém gostaria de comentar? Eu acho que ele nos remete muito à misericórdia. Se o outro desertou, não foi por fraqueza, não foi por maldade, foi porque ele ainda ignora o bem. Ele saiu, não é porque ele não ama a família, é porque ele ainda não entendeu o processo. Então, é esse nível de compreensão que ele está nos convidando. E acho que ele fecha a lição de uma maneira muito inteligente, muito interessante, porque nos fala da ansiedade.
Deus te espera o quanto for necessário. Nas minhas palavras aqui, né? A fala do Emmanuel. Por que você também não espera? Por que as coisas têm que acontecer no seu tempo? Então, é o nível ainda de ansiedade que nós vivemos e que precisamos trabalhá-la para não atropelar o nosso próximo. Eu gostaria de colaborar também nessa reflexão do Emmanuel com uma outra reflexão que ele nos traz lá no livro Seara dos Médiuns, no título Jesus e Livre-Arbítrio. Eu vou ler aqui para vocês, é curtinha, realmente é o tempo de um comentário. Ela diz assim: em matéria de respeito ao livre-arbítrio, reparemos a conduta do Cristo junto daqueles que lhe partilham a marcha. Companheiro de João Batista, não lhe torce a vocação. Em circunstância alguma, encarcera espiritualmente os discípulos em atitudes determinadas. Ajuda sem pedir adesões. Ensina sem formular exigências. Escarnecido em Nazaré, onde fixara moradia, não procura evidenciar-se. Renova Maria de Magdala sem constrangê-la. Não ameaça Nicodemos, porque o doutor da lei não lhe compreenda de pronto a palavra. Não exige poderes divinatórios para impressionar o sinédrio. Permite que Pedro o renegue à vontade. Deixa que Judas deserte como deseja. Confere a Pilatos e Antipas pleno direito de decisão. Não impede que os amigos durmam no horto enquanto ora em momento grave. O Cirineu, que se destaca, a fim de auxiliá-lo no transporte da cruz, é trazido pelo povo, mas não rogado por ele mesmo. E ainda depois da morte, volvendo ao convívio dos irmãos de ideal, não tem qualquer bravata de interventor. Entende as dúvidas de Tomé, e quando visita Saulo de Tarso às portas de Damasco, aparece na condição de um amigo, sem qualquer intuito de violência. Onde surge, o mestre define a luz e o amor em si mesmo, indicando no próprio exemplo o roteiro certo, mas sem coagir pessoa alguma nessa ou naquela resolução. Então, nós lemos essa mensagem hoje, foi um dos capítulos que nós estudamos hoje no grupo aqui dos trabalhadores, e acho que tem muita semelhança com essa mensagem de Emmanuel, porque Emmanuel nos fala aqui pelo lado melhor. E foi o que Jesus fez. Jesus não constrangiu ninguém. Ele buscou o lado melhor de cada um. Porque, como a gente já falou aqui várias vezes, né? Nós, por mais que queiramos, não vamos mudar a ninguém. Aquele só vai mudar se assim entender que tem que mudar. Mas, na convivência, podemos sim buscar o melhor de cada um, que ele já tem a oferecer. Aquilo que ele precisa se transformar é com ele. Aquilo que ele já se transformou, ele pode colocar a serviço, né? Que é o melhor. Então, achei muito interessante essa similitude de pensamentos, né? Do que Emmanuel nos fala aqui nessa mensagem e do que ele também nos fala lá nessa passagem do Cristo. Ok, vamos então agora à nossa prece. A Mauri já está aí conosco, né? Seja Já bem-vinda, chegou. Mauri. Vamos então fazer a nossa prece. Alguém gostaria de fazer a nossa prece?
Flavinha, faz a nossa prece então, Flavinha, por favor. Paz. Senhor Jesus, nosso amigo querido, hoje, Senhor, nos reunimos novamente para estudar o seu Evangelho. Queremos hoje, Senhor, pedir especialmente a sua misericórdia para os nossos irmãos do estado de São Paulo que estão passando por uma dificuldade enorme. Somente o Senhor sabe o motivo, Senhor, desse momento tão difícil que lá estão enfrentando com as chuvas que teve no sábado. Nós possamos emanar energias positivas para os entes daquelas pessoas que desencarnaram, que possam ser acolhidos, Senhor, que com certeza serão. Que nós possamos aqui nesse estudo de hoje aprender mais sobre o seu Evangelho e nós também emanarmos nosso pensamento positivo para esses irmãos. Que nós possamos ter um estudo tranquilo e após o estudo também uma noite tranquila e de trabalho, se tivermos condições, na nossa emancipação. Fica conosco, Senhor. Que a espiritualidade amiga nos ampare, nos ilumine e nos proteja, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Obrigado, Flavinha. Olá, Bel, seja bem-vinda. Está aí no trabalho, seja bem-vinda. Bom, vamos então à nossa leitura. Quem gostaria de ler para a gente, por favor? Quer que eu leia? Pode ler, sim. Item 12, né? Item 12, capítulo 11. Capítulo 11. Se os homens se amassem com mútuo amor, mais bem praticada seria a caridade. Mas, para isso, mister fora vos esforçasseis por largar essa couraça que vos cobre os corações, a fim de se tornarem eles mais sensíveis aos sofrimentos alheios. A rigidez mata os bons sentimentos. O Cristo jamais se excusava, não repelia aquele que o buscava, fosse quem fosse. Socorria assim a mulher adúltera como criminoso. Nunca temeu que a sua reputação sofresse por isso. Quando tomareis por modelo de todas as vossas ações? Se na terra a caridade reinasse, o mal não imperaria nela. Fugiria envergonhado. Ocultar-se-ia, visto que em toda parte se acharia deslocado. O mal, então, desapareceria. Ficai bem certos. Pode comentar, Valdemir. Pode conduzir aí. Lembrar aqui as coincidências, né? Pelo menos aspas aqui nas coincidências, da mensagem que acabou de ser lida. O Cristo nunca repelia ninguém. Aqueles que o procurassem, fosse quem fosse, não eram repelidos. A mulher adulta, o criminoso, todos eram socorridos naturalmente. A continuação da página aí que a Silvânia acabou de ler. E é importante lembrar que nós estamos falando aqui, dando continuidade ao tema egoísmo. A primeira mensagem foi do Emmanuel também, na semana passada, que é o item 11, e hoje estamos continuando o egoísmo. E o que o Pascal começa nos dizendo aqui? Se nos amássemos reciprocamente, a caridade seria melhor praticada. Ainda não temos condições de entender o amor. Lá no Vinha de Luz, capítulo 90, o Emmanuel nos diz que nós conhecemos alguns raios do amor, algumas centelhas do amor que não passam de réstias fugidias, a luzirem sobre as muralhas do nosso egoísmo. Então, o Emmanuel dizendo que ainda não amamos porque somos egoístas. E o Pascal vem ratificar, como sempre, né, claro, vem ratificar as palavras do Emmanuel, ratificando as palavras do Cristo e ratificando a mensagem que lemos hoje. Então, é muito interessante essa sequência que os amigos espirituais nos trazem para que entendamos esse processo, tanto de Kardec
quanto dos amigos espirituais que nos trazem essas lições. Então, precisamos aprender a tirar a couraça, como também diz aí Pascal, tirar a couraça do egoísmo, que continua nos impedindo de ver a dor do outro, de ver o sofrimento do outro, achando que só o nosso sofrimento é maior. Lembrando aqui a fala do Mauro, né? A minha dor de dente é sempre maior do que a de todo mundo, porque eu não sei a dor do outro. Mas eu preciso avaliar, eu preciso pensar, eu preciso empaticamente me colocar no lugar do outro para poder ouvi-lo com o coração e, a partir daí, poder ajudar. Assim, entendi esse primeiro parágrafo aí da mensagem do Pascal. Eu queria destacar também, né, essa frase, né, a rigidez mata os bons sentimentos, né? Uhum. Muitas vezes a gente se prende muito fortemente à forma, esquecendo o conteúdo, né? E aí é exatamente isso, né? A gente às vezes cria situações inflexíveis e que muitas vezes, na sua grande maioria, mata a iniciativa que está brotando, né? Então, realmente, de novo, pegando o exemplo do Cristo, né? Em cada situação, ele foi flexível, né? Ele buscou aquilo que o outro era capaz de oferecer, sem impor uma condição única para todos. Ah, não, para me seguir tem que ser desse jeito assim, a ferro e fogo. Não. Ele foi manso, ele foi assertivo, sim, né? Mas respeitando o momento de cada um. Claro que a gente não vai tornar isso uma torre de Babel, né? Onde cada um pode fazer o que quer, mas dentro da condição de cada um, ajustar para que ele possa ser útil. E não criar situações em que primeiro cumpra-se, né, aquele modelo por nós imperfeitamente estabelecido, impedindo que a iniciativa do bem aconteça. Então, nós temos que ter isso também em mente, né? Como ele fala aqui, a rigidez mata os bons sentimentos. Temos que ter esse cuidado. É a couraça, né? A couraça nos deixa rígido. A gente acaba não tendo essa empatia, não tendo capacidade para, pelo menos, imaginar a dor do outro, para ser solidário com a dor do outro. Essa necessidade de tirar a couraça, de tirar a máscara, como fala a Joana, para podermos olhar o irmão como gostaríamos de ser olhado, que é a recomendação de Jesus. Posso falar? Pode? Por favor. Não sei se vocês viram, eu vi no YouTube rapidinho um flash da reportagem. Esse negócio de empatia, realmente, a gente está muito longe de conseguir praticar. Estava falando lá no jornal que tem comerciante vendendo 1 litro de água lá em São Paulo, na região lá do acontecimento, gente, a R$ 93,00 1 litro de água. Eu fiquei assim, fiquei escutando aquilo assim, falei, Jesus, meu Deus do céu, R$ 93,00 1 litro de água para quem está naquela situação. Meu Deus do céu. É difícil. O ser humano, exatamente esse tema, né, cai como um grande exemplo, infelizmente, negativo, mas para o tema egoísmo, né? Uhum. A pessoa que age dessa maneira realmente não está preocupado com o próximo. Infelizmente. Mas é o momento que estamos vivendo, né? A gente precisa olhar também para esses irmãos com caridade. É o que fala aqui a mensagem, o que fala também Jesus aqui. Jesus olhou para a mulher adúltera, para o pecador, para Pedro que o negou, para Tomé que não acreditou, para Judas que o traiu. Ele olhou a todos com um olhar amoroso. A Paulo, lá na estrada de Damasco, ele olhou a todos com carinho, com respeito, com amor. E esses irmãos, infelizmente, que ainda praticam esse tipo de comércio, né? Aí a gente vê isso em todas as situações. A gente vê isso, todas as crises, todas as
tragédias, a gente vê alguém se aproveitando, tirando proveito disso, são pessoas que ainda estão fora da caridade, que ainda não entenderam esse processo. Aí, lembrando a fala da Silvânia no início, né? Quando Pedro, conversando com Jesus, lá no Boa Nova, Jesus disse que os homens erram muito mais por ignorância do que por maldade. Ainda temos uma dose de egoísmo bastante grande. E aí é importante que olhemos, aí eu vou usar a primeira pessoa, tá? É importante que eu olhe para mim, para o meu aspecto, os meus aspectos egoísticos, e olhando para esses irmãos, dizer, eu não devo fazer isso. Eu preciso me vigiar para não fazer coisa igual. Eu preciso olhar para isso e tirar algum ensinamento dessa tragédia, porque eu não sei qual é a tragédia maior, honestamente. Se a chuva ou o egoísmo da pessoa que é capaz de vender um litro d'água por R$90, sei lá qual é o valor que fosse, além do preço normal. Eu acho que essa é uma tragédia, acho que maior do que a chuva, maior do que a enchente, enfim, tudo mais que possa ter acontecido. Diga, Gláucia. Abre o seu áudio. Isso. Oi, abri. Eu concordo com o Valdenir. Infelizmente, é triste a gente ver isso, mas essas pessoas que estão fazendo isso também vão passar pelo mesmo processo, que vai ser uma forma de aprendizado para elas. Eu concordo que a gente tem que olhar ainda com eles, como eles não entenderam ainda a mensagem, eles não estão preparados, e vai chegar o momento deles. Obrigado, Gláucia. Diga, Pedro. O Valdenir falou que, às vezes, Jesus falou que o ser humano agia mais por ignorância do que por maldade. Mas quando a gente faz comete um ato desse aí, como a Flávia falou, não deixa de ser um mal, né? Porque o egoísmo é um mal, né? Então, quer dizer, embora ele seja um ignorante das verdades de Deus, das leis de Deus, ele está cometendo um mal quando faz quando comete uma atitude dessa, né? Esse é o meu ponto de vista. Pedro, toda vez que deixamos de fazer um bem, estamos abrindo portas para o mal. O que a fala do Cristo não é por maldade, mas por ignorância. O Mauro sempre lembra aqui a ignorância do bem. Eu até brinquei um dia desse aqui de um adesivo que tinha nos carros antigamente, aqueles plásticos que a gente botava no vidro do carro. Né? Se você soubesse, mais ou menos assim, se você soubesse o quanto é bom ser bom, você seria bom por malandragem. Então, bom é ser bom. Nós ainda não temos essa capacidade. Nós, ou pelo menos boa parte de nós, eu, ainda não tenho essa capacidade desse amor todo. Mas, pelo menos eu olho para esses companheiros apiedados, honestamente, apiedados por esses companheiros, porque sei que a colheita virá. Felizmente, e aí não é infelizmente, é felizmente mesmo, a colheita virá. E a gente só aprende com dor. Infelizmente, a dor ainda é a melhor didática para aprendermos as coisas. Por teimosia nossa, por escolha nossa, por opção, mas ainda é a melhor didática. E aí, né, nós vamos entender por que determinados irmãos nossos nascem em lugares que não tem água, né? Vão lá passar uma eternidade buscando, né, água em qualquer lugar, em qualquer situação. Começa assim, o plantio é esse. Né? O egoísmo de você, num momento tão grave, pensar no seu dinheiro, no seu lucro material, em função do auxílio, né? Aqueles que, nesse momento mais difícil, você poderia estender a mão e você recolhe a mão. Aí, volta, mesmo. Então, vai lá valorizar um pouquinho para você sentir o que é, né? Precisar querer água e não ter água. Coisa tão simples, né? Mas tão vital para todos nós. E assim a gente vai entendendo. Porque tem gente que diz assim, nossa, por que meus irmãos sofrem tanto lá
né? Pessoas que têm água em abundância e outros, né, passam sede quase que o ano inteiro. Está aí, ó. O plantio é livre, a colheita é obrigatória. Está aí, a resposta está aí. Me lembrei do filme O Menino que Descobriu o Vento, que buscando meios de buscar água no subsolo para sobreviver e ajudar pessoas. Ele estava no meio de pessoas nessa situação de não ter água, com dificuldade, e ele consegue descobrir uma maneira de ajudar. Então, um enviado, naturalmente, ali, um espírito escolhido para ajudar aquela comunidade naquele ponto. Então, que sejamos nós os que ajudam, não os que necessitam de ajuda. Que sejamos nós os que compreendem. Né? A gente só pede compreensão de quem compreende, né, Mauro? A gente só pede entendimento de quem entende. Então, vamos entender isso e fazer a nossa parte da melhor maneira possível. Podemos seguir? Vamos lá, Flavinha, abre teu áudio. Começai vós por dar o exemplo. Sede caridosos para com todos, indistintamente. Esforçai-vos por não atentar nos que vos olham com desdém e deixai a Deus o encargo de fazer toda a justiça. A Deus que todos os dias separa no seu reino o joio do trigo. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade, não haverá descanso para a sociedade humana. Digo mais, não haverá segurança. Com o egoísmo e o orgulho, que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto, uma luta de interesses, em que se calcarão aos pés as mais santas afeições, em que nem sequer os sagrados laços da família merecerão respeito. Pascal, Sens, 1862. Uma frase exatamente o que falamos agora. Uma frase que chama a atenção aí, né? A luta é uma corrida favorável, né? Que vence o mais esperto. E aí a gente precisa entender esse vencer aí, tá? Porque às vezes a gente imagina vencer uma coisa de 1 minuto. E o Emmanuel nos lembra lá que 1 minuto de queda pode nos levar a séculos de dor, de sofrimento. A descida é sempre alegre, risonha. O escorregar é sempre muito feliz, muita felicidade, muita vitória. Mas que depois as consequências virão, segundo ele, por séculos. Então, essas vitórias que nós imaginamos, e a gente vê isso, né? E até a gente mesmo diz isso, fulano só faz besteira e se dá bem. Fulano faz lá e consegue se dar bem, não sofre. Aquele outro que é bom, sofrendo. A gente precisa relativizar isso, porque o que é bom na nossa percepção pode ser muito ruim, comparando ou considerando as leis de Deus. Essa vitória que o Pascal fala aqui é uma vitória da matéria, é uma vitória temporária, é uma vitória da carne, que pode, e via de regra, nos leva a derrotas fragorosas logo ali na frente. Então, cuidado com as vitórias. Cuidemos, né? Ou tenhamos cuidado com as ditas vitórias que podem nos atrapalhar bastante daqui a pouco. Ok? Vamos em frente. A fé e a caridade. Disse-vos, não há muito, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, impulsos generosos se vos depararão, mesmo entre os que nenhuma religião tem. Porém, essa caridade austera, que só com a abnegação se pratica, com um constante sacrifício de todo interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la. Porquanto só ela dá
se possa carregar com coragem e perseverança a cruz da vida terrena. Sim, meus filhos. Não, só um minutinho, Flávia. Lembrar aqui, né, que caridade, fé, esperança, respeito e todas as outras virtudes que nós conhecemos são fragmentos que, num mosaico, formar o amor. E lá no capítulo 13 da sua carta aos Coríntios, Paulo diz que sem caridade ele seria, como mesmo que ele falasse a língua dos anjos, ele não seria absolutamente nada. E ele termina o capítulo dizendo: aqui restam as 3 virtudes: a fé, a esperança e a caridade. Dentre elas, a caridade é a mais excelente. A caridade é a mais virtuosa, mais que a fé. E o nosso irmão aqui, o Espírito Protetor, diz que ele poderia dizer que até a fé sem caridade, a caridade sem fé não é fé, não é caridade. São atos ou são impulsos generosos. Mas quando nós fazemos caridade, nós trazemos amor. Eu às vezes costumo dizer, né? Já disse aqui, me permito repetir, quando nós vamos doar os mantimentos lá para o Renato montar a cesta, não nos contentemos em só doar o material. Coloquemos um pouco do nosso sentimento naquilo. Coloquemos um pouco do nosso amor naquilo. É isso que o Espírito Protetor está nos convidando aqui. Que a caridade é muito mais do que doar alguma coisa material. E essa caridade muito maior, diz o nosso irmão, é preciso de ter fé. É preciso realmente, não uma fé cega, mas a fé raciocinada, para entender por que eu estou doando aquilo. E não fazer disso uma barganha, como fizemos ao longo de muito tempo, barganhas com Deus. Eu mato um cordeiro e tiro os meus pecados. Depois eu acendo uma vela do meu tamanho e tiro os meus erros. Eu subo a escada da Penha de joelho, da Penha aqui do pessoal do Rio de Janeiro, né? Tem uma igreja aqui bem no alto e tem uma escadaria danada. Nunca foi lá em cima, não, mas muita gente sobe de joelho. Então subo de joelho a escadaria da Penha e está tudo, os meus pecados estão remidos. Não é essa a ideia. Não se barganha com Deus. A barganha ou o entendimento precisa ser: eu preciso fazer aquilo que gostaria que o outro me fizesse. Eu preciso tratar o outro como eu gostaria que o outro me tratasse. Esse é um processo de ensinamento que Jesus nos deixou e nos repetiu inúmeras vezes. Então, eu acho que é por aí que a gente vai entender que fé e caridade precisam caminhar juntas. Precisam ser irmãs siamesas, tá? Juntas ali no mesmo corpo, né? E também com a mesma ideia: servir, servir e servir. Essa fala do Espírito Protetor aqui que eu entendi. Fique à vontade aí, quem quiser comentar. Eu queria trazer de novo aqui já que ninguém fala, né, Mauro? Então, a gente vai falar. Uma fala do Emmanuel, né, também do livro Seara dos Médiuns, de capítulo 62, que tem o título Discernimento. E ele fala uma coisa aqui muito importante, a gente comenta sempre isso lá com os trabalhadores da casa. Diz assim, esse livro trata da mediunidade, né? Mas claro que muitas coisas se aplicam também a outras atividades. E ele fala aqui: tarefa mediúnica sustentada através do tempo não brota da personalidade. Ok? E aí ele diz: exige, então essa tarefa exige burilamento. Se exige, é porque ela é condição, né? Não é uma coisa optativa, ela exige. Então, exige burilamento, disciplina,
renunciação e suor. Então, se nós pegarmos isso, tirarmos da questão mediúnica e aplicarmos em tudo que nós temos, ela também é verdadeira. Na nossa vida, nós temos que burilar, ou seja, cada vez aprimorar mais aquilo que fazemos. Buscar qualidade naquilo que fazemos. E a qualidade, ela vem por um processo continuado de burilamento, de refino, de qualificação. Depois vem a disciplina. Ou seja, não é fazer aquilo quando eu quero, da forma que eu quero. Não, existe um método, existe uma maneira correta de se fazer, né? E que eu preciso me adequar. Depois vem a renunciação, ou seja, o que eu priorizo? Renunciação é isso, é priorizar. Eu vou deixar isso aqui, eu vou renunciar a isto em favor daquilo. E depois, o suor, que representa o trabalho. Ninguém que não trabalha, ou seja, todo aquele que não trabalha, não vai suar. Porque o suor demanda um esforço, demanda um trabalho aplicado, né? Então, para isto tudo, né, para aquilo que nós desejarmos fazer, seja o segmento que for, é necessário que nós apliquemos essas 4 condições. E aí ele diz que, em aplicando isso, nós estamos entrando num processo de reeducação. E ele fala, a educação confere discernimento. A educação confere discernimento. E o discernimento é a luz que nos ensina a fazer bem, todo o bem que precisamos fazer. Então, quer dizer o seguinte, que nem até o bem não pode ser feito de qualquer jeito. Nós temos que ter discernimento para podermos aplicar na condição X o recurso Y mais adequado para que o bem se faça. Porque se nós fizermos de uma maneira única, padronizada, muitas das vezes nós, na intenção de fazermos o bem, poderemos trazer um mal maior. Por isso, o discernimento. E o discernimento se consegue pelo processo de educação. Então, é essa capacidade que todos nós temos, mas que precisamos buscar. Porque, como eu estava comentando no grupo lá dos trabalhadores, né? Todo mundo gosta de uma boa palestra. É natural, todo mundo gosta de uma boa palestra. Mas o palestrante coloca o tempero do seu entendimento. E se nós nos acostumarmos apenas com palestras, nós vamos estar tendenciosos a nos satisfazermos com aquele tempero daquele palestrante. Então, nós temos que buscar na fonte original esse conhecimento, para que nós possamos construir esse entendimento por nós mesmos, buscando a fonte original. Então, é a partir deste processo que nós estaremos cada vez mais seguros, sustentados nesse nosso processo de reeducação, para podermos fazer, de fato, aquilo que, na nossa forma de entender, né, este Consolador que Jesus nos enviou nos pede auxílio, né, como colaboradores que somos. Então, achei muito interessante o quanto que o Evangelho de hoje ele está se integrando, né, com falas de outros companheiros. E como a gente, às vezes, costuma dizer lá na rádio, né? Esses companheiros não estão trazendo nada de novo. O Evangelho está nos dizendo, e esse paralelo que eu acho mais fantástico. O Evangelho está nos dizendo, os companheiros que nos trazem as suas reflexões são reflexões em cima do que o Evangelho nos traz, com outro colorido, mas o mesmo ensinamento. Então, eu acho muito, muito importante isso.
Essa coisa de buscar na fonte, Mauro, você tem toda a razão, e isso é fundamental, é indispensável. Nós precisamos ir lá. E se tiver dificuldade, vamos ter, eu tenho, eu leio lá e muitas coisas eu preciso perguntar, eu preciso discutir. A gente discute, né? Isso aqui não é dessa maneira, eu entendo assim, eu entendo desse modo. Então, a gente buscando com todo afinco, ainda encontra dificuldade de entendimento e, por consequência, a partir daí, de ação, porque eu preciso saber para agir, eu preciso saber para fazer. Então, o estudo, o ensino, o estudo de Kardec é fundamental. Não podemos deixar isso ou ficar satisfeito com as palestras ou com respondendo aos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. A gente tem 2 minutos para responder uma questão, coisa que a gente levaria o programa inteiro discutindo, se fôssemos aprofundar aquela situação. Então, a gente dá ali alguns aperitivos, a gente dá ali algumas amostras, para, a partir dali, os companheiros buscarem se aprofundar mais. Porque isto é fundamental. Esse estudo é indispensável para todos nós. Fala, Pedrão. Pois é, nós estamos estudando uma fonte aqui, né? Que é o Evangelho. E as duas mensagens, elas falam, a mensagem de Pascal e do Espírito Protetor, eles falam para o pessoal da época, daquela época, né? Do grupo em que eles estavam passando a mensagem, mas que serve para nós hoje ainda também, né? É aqui, começai vós por dar o exemplo, foi o que diz o Pascal, lá naquela época, né? E aqui o Espírito Protetor está dizendo, disse-vos não há muito, meus caros filhos. Estava falando para aquele grupo que estava ali naquele momento ali, né? Mas que serve para nós também nos tempos de hoje. É isso que eu observei aqui. Obrigado, Pedro. É por isso que eu digo, Pedro, que o ensinamento de Jesus é singular, é pessoal. Então, o Pascal está falando isso para mim. Quando eu leio, ele está falando para mim. Quando eu escuto, ele está falando para mim. Quando você escuta, ele precisa estar falando para você. Quando você lê, ele está falando para você. Esse entendimento, para mim, ele é muito interessante. Porque senão a gente começa querendo aplicar o evangelho no outro. O outro precisa ser isso, o outro precisa fazer aquilo, o outro precisa fazer aquilo outro. E lembrou o Mauro aí hoje, nós não vamos mudar ninguém. Nem Jesus vai mudar ninguém, nem Deus vai mudar ninguém. Então, a gente precisa olhar isso aí. O que é que eu posso aprender com isso? O que é que eu preciso modificar em mim a partir desse conhecimento? E aí sim, porque ele falou para o grupo da Sociedade Espírita de Paris. Ele estava lá numa mensagem, eles estavam estudando, e lá eles tinham essa oportunidade, né, de trazer São Luís, Sócrates, Sansão, Lázaro, para dar lições para eles ali no grupo. Mas, naturalmente, a lição que ele estava dando ali era para mim, era para o Pedro, era para o Mauro, para 2023, com toda certeza. Diga de Gláucia. Eu gosto muito das palestras do Haroldo, né? Falando de palestra, Haroldo Dutra. Eu também. Eu adoro as palestras dele. E também do Divaldo. E eu assisto muito as palestras. Aí eu comecei a assistir o Evangelho de João, né? Ele faz o Evangelho de João, ele faz as cartas de Paulo. Ele tem terça, quarta e quinta ele faz. Eu nunca pego no dia, eu sempre faço a maratona de ouvir tudo. Aí eu comecei a estudar a Bíblia que ele traduziu, né, o Novo Testamento, e aí quando eu estive no Brasil, agora em janeiro, eu estive rapidinho lá, e eu comprei o livro do Evangelho de João, né. A profundidade dos conhecimentos que eu estou pegando na leitura, nessas leituras, e assim, esse reencontro com Jesus, porque a impressão que dá é que se reencontra com ele, né, nessas leituras, faz com que eu reflita, esse conhecimento faz com que eu reflita no meu dia a dia, nas minhas ações, as minhas coisas.
E é uma busca que você está falando da leitura, que para mim está sendo, assim, muito validosa, muito valiosa, desculpa. Porque a gente não estuda só para conhecimento, né, mas para modificação moral. E é muito, muito, muito importante. É uma coisa que está nova para mim, que eu estou aprofundando um pouquinho. Realmente, eu comecei quando você, Valdenir, começou a falar que a gente tinha que ler, que a gente tinha que ler mais, que a gente tinha que ler mais, e eu estou me propondo a ler mais, eu me abri para isso, é uma das coisas que eu coloquei como metas desse ano, de ler mais, ler todos os dias e aprofundar. Era isso que eu queria comentar. Obrigada por lembrar a gente do que é válido para a gente, que não é só ouvir, que a leitura é importante. Lembrei de uma fala no programa que nós fizemos recentemente, acho que foi na última quarta-feira. Quem não lê, ou quem mal lê, mal ouve, mal vê e mal fala. É uma fala atribuída ao Abataã ou ao Monteiro Lobato, não se sabe direito ainda quem é o autor, pelo menos tem as duas referências que é o autor, mas o importante é a leitura. A leitura realmente é que nos abre a mente para o entendimento mais profundo. E, claro, quando não sabemos, precisamos dividir. Por isso, estamos num grupo. Por isso é importante a opinião de cada um aqui, para a gente entender, ter novas percepções do que a gente está lendo. Podemos seguir? Podemos, Flávio? Podemos. Rapidinho falar uma coisa aqui. Eu tenho escutado muito o Haroldo também, até para a pessoa, né, gente? Assim, que, igual o Valdenir falou, não ficar só na palestra, nem só escutando na rádio. Se a pessoa realmente não gosta de ler nada, esses vídeos que o Haroldo tem feito, ele explica tão minuciosamente que pelo menos isso a pessoa te põe no ouvido, tá arrumando uma casa, tá andando de ônibus, vai escutando aquilo ali, porque ele explica tão detalhado, né? O bom é você ler, você ter o hábito de ler, sim. Mas o Haroldo tá dando um show mesmo nessa nova página dele no YouTube, Espiritualidade e Vida, né? Muito bom, muito bom. Ele tá lendo os Mensageiros. De vez em quando eu pego um capítulo de Mensageiros dele aqui, fico arrumando casa, escutando, é muito bom. Eu faço a maratona deles. O Mauro, uma das coisas que eu estava, quando essa coisa de eleição, de tudo aí que aconteceu, eu estava revoltado, estava me fazendo muito mal, sabe? Todas as informações que a gente fica sabendo, às vezes é falso, não é falso. Então, aí, quando essas leituras, eu comecei a confiar mais, a ter, e sabe? Se Jesus, que é o coordenador, criador, né, da Terra, criou a Terra, desenvolveu, que fez tudo isso, todo esse equipamento. Quem sou eu para duvidar que ele está no comando de tudo, de cada movimento, que Deus também, entendeu? E isso me fez ter paz, sabe? Parar de querer criticar e falar e achar isso, achar aquilo. Então, eu estou me policiando muito, muito nesse aspecto, e está me trazendo muita paz, não me focar nessa coisa, o que o outro está fazendo de errado, e sim quem está no comando de tudo, que nada vai acontecer sem que ele permita, esse sentimento de que está entregando porque está nas mãos certas, confiar, né? Eu acho que é fé. Está me ajudando muito. Que bom. Vamos lá, Flavinha? Sim, meus filhos, é inútil que o homem, ávido de prazeres, procure iludir-se sobre o seu destino neste mundo, pretendendo, ser lícito, ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. Sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades, é esse também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Com efeito, só a poder de concessões e sacrifícios mútuos
podeis conservar a harmonia entre elementos tão diversos. De novo, eu gosto de destacar a frase, que a partir daí a gente começa a pensar. A vida terrena deve servir unicamente para o nosso aperfeiçoamento moral, o qual se conquista mais facilmente com a ajuda do corpo e do mundo material. De novo, voltando ao exemplo aí da Flávia, do vender a água. Será que essa pessoa está progredindo moralmente? Já que a vida terrena deve servir unicamente para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento moral. Esse é o objetivo da reencarnação. Mas eu, de novo, preciso olhar para o Valdenir. Será que ele está vivenciando o suficiente? Será que ele está olhando o suficiente para o seu aperfeiçoamento moral? Ou está olhando lá para o exterior? Eu preciso olhar para dentro de mim. Eu preciso olhar em mim. Me lembra aqui uma frase do Jung. Quando eu olho para fora, eu sonho. Quando eu olho para dentro, eu desperto. Então, para eu despertar, eu preciso olhar para dentro de mim mesmo. Então, esse é, de novo, é o convite. E nós, segundo aqui o Espírito Protetor, ávidos de prazeres, alimentamos basicamente o corpo com esses prazeres. Estamos agora numa época aí, né? numa festa, né? De carne nada vale, né? Do carnaval. Segundo o Dr. Bezerra, carne nada vale. É a primeira sílaba de cada palavra que formou o carnaval. E não estamos esquecendo, de uma maneira geral, obviamente, estamos esquecendo que somos espíritos. E estamos dando muito prazer ao corpo, à matéria, com tudo que o mundo nos oferece, a tal da porta larga, né? Ainda hoje estudei isso no meu curso, né? A tal da porta larga, o caminho que leva a essa porta larga é largo, é florido, é iluminado. Então, a gente acaba indo para lá e esquecendo de que somos espíritos. Espíritos, não espíritas necessariamente. Então, precisamos nos ver como espíritos, como espírito eterno. O corpo é só uma camisa que envelhece e a gente joga fora e compra outra. Vamos adiante? Tereis, contudo, razão se afirmardes que a felicidade se acha destinada ao homem neste mundo, desde que ele a procure, não nos prazeres materiais, sim no bem. A história da cristandade fala de mártires que se encaminhavam alegres para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para seres cristãos, não se vos faz mister nem o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida, mas única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. Espírito Protetor, Cracóvia, 1861. Tendes razão, entretanto, ao afirmar que a felicidade está reservada ao homem neste mundo, se a procurardes na prática do bem, e não nos gozos, nos prazeres materiais. De novo, é um contrassenso o que nós fazemos em relação à felicidade. Eu até lembrei aqui, acho que foi semana passada, acho que foi semana passada, falei de um poema de Vicente Carvalho, exatamente com esse nome, Felicidade. A felicidade existe, sim, como a supomos. É uma árvore de dourados pomos. E ela está sempre onde nós a pomos.
mas nós nunca a pomos onde estamos. Então, nós nunca colocamos a felicidade onde nós estamos. Então, colocamos a felicidade aqui no corpo, mas somos espírito. Tem razão se você... A felicidade, você pode ser feliz na Terra. Sim, se você buscar a felicidade no servir. Se você buscar a felicidade no ajudar, no ser empático, no se colocar no lugar do outro. Mas, de uma maneira geral, nós buscamos na temporalidade, no efêmero. E aí fica muito complicado. Hoje, na vossa sociedade, para ser cristão, não se precisa mais enfrentar aquelas dificuldades. Todos aqueles leões, aquelas fogueiras, basta que sacrifiquemos, e aí é uma palavra do Emmanuel, uma página do Emmanuel, basta que sacrifiquemos ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, à nossa vaidade, e isso, com certeza, nos tornaria felizes. Mas nós ainda nos iludimos com a felicidade. Por isso, andamos a braços com tantas dificuldades, doenças, dores e desastres, e, enfim, e outras coisas mais que nos afeta diretamente. Ok, gente? Ok. Fechamos aqui, né? Fechamos aqui o nosso estudo de hoje. Semana que vem iniciaremos o item Caridade para com os Criminosos, item 14, tá bom? Então, capítulo 11, item 14, do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos, então, à nossa prece. Vamos vibrar por esses nossos irmãos que estão sendo acometidos aí, né, por essa forte chuva. Sabemos, né, temos a certeza de que tudo faz parte de um aprendizado maior, mas não nos isenta de vibrarmos, de pedirmos a misericórdia divina para que os sustente nesses momentos de dificuldade. Também a nossa irmã Vera fez uma cirurgia espiritual, né? E ela está se refazendo dessa cirurgia, então também possamos envolvê-la com as nossas vibrações de carinho, rogando a Jesus que possa também visitá-la e dar a ela a sustentação que for possível. Vamos pedir ao nosso querido Amauri para fazer a nossa prece de encerramento e que sejam as suas palavras as nossas de agradecimento e rogativa a Jesus. Graças. Ah, Paizinho do céu, nós nos sentimos felizes por podermos terminar nossa salinha de aula desta noite, depois de reouvir o Mestre Jesus através de tantos dos seus seguidores. E neste momento, Senhor, porque cada um em nossa salinha de aula se tornou um templo vivo, emanando fluidos. Neste momento, Senhor, nós temos o nosso arquivo mental, todos esses nossos irmãos que estão no melhor trabalhinho de suas vidas, pois que são eles que nos volvem o pensamento a Ti, agora com o coração apertado. Ó Senhor, garanta que essas almas queridas, esses nossos irmãos, consigam todos ser acolhidos por suas parentelas espirituais, por nossos amigos espirituais e pelos seus mentores, os seus amigos, os seus tutores. Paizinho, permita, em nome de Jesus, que nós nunca esqueçamos que aquele que sofre à nossa frente é o que está no melhor trabalho de sua vida, pois que é ele que nos envolve e nos faz elevar o pensamento a Ti. Neste momento em que nós nos valemos de muitos fluidos que nos inteiraram, que nos colocaram prontos para o nosso amanhã, neste momento, Senhor, nós queríamos, do fundo de nosso coração, porque aprendemos com Jesus, porque não somos nada, que parte desses fluidos, Senhor, possam partir também de nós, em favor desses nossos irmãos, sabemos queridos,
no seu trabalhinho melhor de todas as suas vidas. Ó, Paizinho, que o Cristo, o nosso irmão maior, possa estar sempre em nossas consciências, em nossos pensamentos, trazendo-nos para a próxima aulinha, para que com ele comunguemos esses ensinamentos que, com certeza, nos colocam no caminho, não do Cristo, mas daquele caminho que vai nos levar até esse Mestre querido que tem nos sustentado por tantos e tantos milênios. Ó Senhor, garanta, então, que os amigos do SEAC consigam também, envolvidos por essas vibrações, não deixarem de movimentar seus pensamentos e suas emanações no momento de procurar os seus leitos. E reúna-nos, Paizinho do céu, na próxima reunião, a fim de que convosco e com o Cristo estejamos para mais esse trabalhinho em nosso favor. Graças a Deus. Obrigado, Mauri. Pessoal, uma boa semana a todos. Amanhã, lá na Rádio Rio de Janeiro, né? Colaborando lá. Vamos tentar ver se a gente consegue mais inscritos, né? A gente está quase com 38 mil, né, Valdenir? Isso. Então, falta pouco para completar 38 mil. Então, vamos tentar aí motivar o pessoal a se inscrever lá na Rádio Rio de Janeiro, para a gente poder fortalecer a nossa querida rádio. Tá bom, pessoal? Mauro, Oi. Mauro, coloca para a gente aí o número da conta do SEAC que eu perdi aqui, tá bom? Tá bom, tá bom. Muito obrigado, valeu. Nada, obrigado. Põe Lembrando no também, WhatsApp, é mais fácil. No vou botar WhatsApp. no grupo do WhatsApp, pode deixar. Ah, melhor, obrigada. Lembrando, né, meus irmãos, que a colaboração de cada um faz com que a gente tenha condição de ajudar as famílias que nós ajudamos. Nós, quando eu falo nós, eu falo cada um de vocês aqui, né, estão inseridos nesse trabalho conjunto, né, para que nós possamos ajudar essas famílias. Então, agradeço muito, muito, muito a colaboração de cada um de vocês, que é fundamental para esse trabalho. Tá bem? Mauro, Oi, Suzy. eu pretendo começar a colaborar a partir do início de março, né? Mas eu preciso apresentar o comprovante, é bom apresentar o Para o nosso comprovante? controle, é só para o nosso controle. Mas coloco aonde? No grupo do SEAC? Não, bota no meu particular, no meu privado, tá bom? Combinado. E aí a gente vai direcionando lá para a tesouraria, para a contabilidade certinha, tá bom? Tá bom. Muito obrigado, gente. Um bom descanso a todos. Angélica, manda o nosso beijo lá para a Verinha, que ela se recupere brevemente e esteja conosco. Obrigada, Mauro. Muito obrigada. Tchau, vão com Deus. Um beijo. Boa noite, gente. Boa noite. Para suas